Fala, lindões, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem, estejam em casa, né, se cuidando. E esse momento a gente vai estar um pouquinho longe, mas eu espero que a gente fique junto e consiga caminhar com o conteúdo junto, né? Então a gente vai estar um pouco distante, mas vamos estar junto, no fim das contas. Eu queria falar com vocês um pouquinho da frente B, a unidade 1, capítulo 3. A gente comentou um pouquinho lá sobre a ideia do átomo, né? Eu queria fazer uma revisão com vocês. Então, veja, quando eu comecei das aulas de química, né, eu defini com vocês o que era química, né? Aí eu falei assim, química é o estudo da transformação. Mas para ser o estudo da transformação, a gente precisa entender o que a gente está estudando, né? Então a gente entrou na composição. Então, uma galera precisou refletir do que as coisas eram feitas, né? Então, beleza. A gente lembra lá que a matéria é feita de tudo que tem massa e volume, né? Mas esse rolê que tem massa é composto de alguma coisa, né? Que é o átomo. Essa discussão de átomo surgiu lá na Grécia, lembra disso? No Leucipo, Demócrito, né? Lembra? Átomo, o A é o 100 e o tomo é a divisão. Então, átomo é 100 divisão. Então, essa ideia surgiu lá na Grécia, 500 anos antes de Cristo, né? Então, esse era um modelo, lembra que era um modelo filosófico? Então, esse é um modelo filosófico. Só que quando a gente falou disso, a gente falou também de modelo científico, né? E para conseguir falar de modelo científico, a gente precisa lembrar que o modelo é uma idealização, uma representação da realidade, não a própria realidade. Então, eu vou fazer uma revisãozinha de modelos com vocês. Então, o primeiro modelo que a gente tem, mas na verdade, anota para mim o seguinte, que modelo, né, que foi o que a gente conversou. Então, a gente já sabe sobre isso, O modelo é uma idealização e, no fim das contas, é uma representação da realidade. Beleza? Então, o modelo é uma idealização, uma representação da realidade. Então, não vai existir um modelo que está errado, né? O modelo é um modelo bom quando ele responde algumas perguntas. Então, necessariamente, um modelo, para ser bom, precisa ser complexo, precisa ser um modelo matemático, físico. Um modelo, para ser bom, precisa responder algumas perguntas. Então, eu queria que vocês lembrassem do primeiro modelo científico, que é o modelo de Dalton. Esse aqui a gente conversou um tempinho, né? Que é o modelo mais simples. Então, a gente voltou a discutir átomo depois de, basicamente, 2000 anos, né? E o modelo de Dalton é o da bola de bilhar. Então, eu queria que vocês lembrassem disso. O modelo de Dalton é o da bola de bilhar, beleza? Se ele é da bola de bilhar, tenta lembrar das características da bola de bilhar. Ela é esférica, né? Ela é maciça, indivisível e sem carga. Sussa? Próximo modelo é o modelo de Thomson. Aí eu comentei o seguinte, quando vocês forem estudar, tenta lembrar das limitações, né? Então, qual é a limitação aqui? A bola de bilhar, que é o modelo de Dalton, não explica a natureza elétrica da matéria, né? Então a gente precisa superar esse modelo e chegar no modelo de Thomson, que é o modelo do pudim de passas. Beleza, Michael, até aí tá tranquilo, né? Então o próximo modelo a gente está manjando também qual que é o modelo do Rutherford. Beleza. O que a gente precisou superar? Tem um experimento que é muito importante aqui, que é o experimento da folha de ouro. Então a gente, Rutherford, né, lembra? Que ele era um aprendiz do Thomson, né? O Thomson era o cientista maior e o Rutherford era um cara que aprendia com o Thomson, né? Então ele sugeriu fazer um experimento, que era o experimento da folha de ouro, que era bombardear, né, essa folha de ouro com partículas alfa, lembra? Partícula alfa, carga positiva. Beleza, bombardeou, teve um problema, né? Percebeu que a maioria das partículas passavam e algumas voltavam, né? Então a explicação para isso foi propor um novo modelo, que seria o do sistema solar. Beleza, tranquilo, sistema solar, legal. Só que esse modelo falava o seguinte, né? Ele introduziu a ideia de núcleo, né? Que tinha um núcleo e tinha um elétron girando em volta, né? Mas ele não conseguia explicar pra gente porque o elétron não caía no núcleo. Beleza, precisamos separar esse modelo, parar um pouquinho, e entrou nessa rodada aí o Bohr. Lembra que eu falei que o Bohr era um cara extremamente teórico? Beleza. Então o Bohr é teórico, ele vai propor uma coisa que é quantização da energia. Coloca para mim, quantização da energia. Né? Então, como o Bohr é teórico e o Rutherford é experimental, teve uma união desses modelos. Né? Então, esse átomo que era só dividido em núcleo e elétron girando em volta, que é a eletrosfera, agora vai ter camadas, né?
que é essa ideia de quantização da energia. Então a gente vai vir para essa ideia aqui, que eu tenho o núcleo, né? Isso aqui vai ser meu núcleo. E hoje em dia a gente sabe, né? Lembra que eu falei para vocês, ó, esse núcleo, quando a gente estiver falando de modelo atômico, a gente não vai falar de próton nem de nêutron, né? Mas a gente já fez essa aula e a gente sabe que aqui dentro do núcleo a gente tem o Pzinho mais um N, né? E se eu somar os dois, lembra? Eu tenho a massa. Sustém, então a gente está dando uma revisada, né? Então, ó, quando eu falar de modelos atômicos, eu só falo de núcleo, mas como a gente já viu que eu tenho prótons e nêutrons, só para a gente dar uma lembrada. Aqui é onde o elétron fica rodando em volta do núcleo, né? Que a gente chama de eletrosfera. A gente vai ter 7 camadas, que é a K, L, M, N, O, P, Q. E só para dar uma lembradinha, né? Lembra que o Bohr falou o seguinte, né? Quando o elétron está na órbita dele, ele não cai no núcleo, né? Que é o estado fundamental. Então, quando ele está aqui, a energia é constante, mas quando ele recebe uma quantidade de energia, ele faz um salto, que é o salto quântico. Essa quantidade de energia a gente chama de quanta, né? Aí ele chega aqui nessa posição, ele não fica confortável nessa posição, ele não quer ficar aqui, então ele quer retornar para o estado dele de origem, né? E quando ele volta para o estado dele de origem, ele libera a mesma quantidade de energia que ele recebeu. E ele libera essa quantidade de energia em forma de luz. Ó, então até aí tranquilo, a gente dá uma revisada sobre os modelos, né? Então a gente vai dar uma avançadinha nisso para conseguir falar um pouquinho de distribuição eletrônica. Então lembra que no modelo do Bohr a gente já falou de camadas, camada K, L, M, N, O, P, Q. E aí, bora? Foi o tempo de eu apagar a louça e de vocês darem uma descansada, né? Vamos continuar então. Seguinte, eu falei do Bohr, né? Que ele tinha juntado o modelo do Rutherford, né? E o modelo do Rutherford era completamente experimental, do Bohr é teórico, a gente junta o modelo, a gente tem o modelo do Bohr-Rutherford, né? O modelo do Bohr-Rutherford vai ser o seguinte, eu vou ter o núcleo, eu vou ter as camadas, né? E aí eu vou ter o elétron no seu estado estacionário, que é o fundamental, beleza. Ele vai ser dividido em 7 camadas, e é uma coisa que é importante também, bem massa, que a gente consegue calcular a quantidade de elétrons que a gente tem por camada. A gente vai usar uma fórmula, que é essa aqui, ó, 2n elevado a 2. Essa fórmula quem propôs foi o Rydberg, onde eu consigo calcular a quantidade máxima de elétrons que eu tenho por camada. Então se você ver, eu consigo ter 8 aqui, desculpa, 2, 8, 18, 32, beleza? Se eu for fazer minha continha aqui, substituir, eu consigo chegar nesse valor. Teoricamente, a quantidade máxima que eu teria na camada número 5 seria 50, mas experimentalmente a gente nunca viu. O máximo que a gente viu foi 32. Então, esses são os valores que a gente já encontrou na natureza. 2, 8, 18, 32, 32, 8 e 18. Os valores teóricos, teoricamente, era para ter 50, isso daí aumentando, né? Mas a gente nunca encontrou átomos com essa quantidade de elétrons. Beleza. Então, a gente precisa avançar um pouquinho, né? Aí tem um cara que é muito importante, que é o Summerfield, que em 1916 propôs um negocinho um pouquinho diferente, né? Ó, o Bohr falava que ele ficava girando, né, em forma esférica. O Summerfield falou que isso daí vai ser tipo uma elipse. Então essa ideia de elipse vai mudar um pouquinho a ideia de nível, de camada. A gente vai ter agora subnível. Então nota pra mim, ó, vai aparecer um negócio muito massa, que são os subníveis, né? Então quando eu falar de subnível, vai aparecer umas letrinhas aí, ó. Aí vocês vão entender o esqueminha que eu coloquei ali do lado. Então eu vou ter a letrinha S, P, D e F, né? Então a gente vai entrar na ideia de orbital daqui a pouco, e vocês vão ver como que funciona. No subnível S, é o orbitalzinho, né? Depois que a gente vai montar, cabe no máximo 2 elétrons, no P cabe 6, no D cabe 10 e no F cabe 14. Aí vocês vão perguntar, nossa, molejo, vai ser muito difícil de decorar isso, né? Vai ser um pouquinho, mas se liga, ó, daqui pra cá eu sempre aumento 4, né? Eu sempre vou aumentando 4. Então é um jeitinho de guardar, tá? Beleza? Então até aí tranquilo? Até aí tranquilo então, né? Então, ó, veja, eu tenho o orbitalzinho, o S, o P, o D e o F, vai, cabe 2 no máximo, somo 4, 6, somo 4, 10, somo 4, 14. Agora tem uma parte que é muito importante que eu queria que vocês guardassem no coração, sério, é muito importante. É o seguinte, a gente vai mudar agora um pouquinho, né? A gente vai sair da física clássica e chegar na física quântica. Quando a gente fala do Bohr, já é o início da quântica, né? Porque a gente põe a ideia de quantização. Mas aí a gente vai entrar agora no modelo atômico atual. Então, nota pra mim aí, ó. A gente vai entrar no modelo atômico atual. Esse modelo atual, ele é quântico.
Beleza. É muito massa essa parte. Eu gosto, tipo, muito, 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 muito. É muito massa. Mas é o seguinte, quando eu tô falando que é um modelo quântico, né, você tem que sacar o seguinte, que o átomo, na verdade, o elétron, ele não vai se comportar mais como partícula. Tem o de Broglie, né, ele aparece lá em 1924, mas já tem essa discussão aí da ideia da dualidade onda-partícula. Então a gente não vai pensar mais nisso, tá? Então agora você abandona isso, o elétron vai ser partícula agora e onda ao mesmo tempo. Então a gente vai discutir os modelos agora a partir de função de onda. Tá, é só isso que eu queria que você guardasse. Se você quiser ver a equação, é uma equação mó gracinha, que é essa aqui, ó. Ela é muito bonita. O cara que resolveu, ó, ganhou o prêmio Nobel, né? Então a gente tem a funçãozinha psi, que vai ser a função de onda, e a gente precisa resolver essa equação para conseguir tirar a energia do elétron. Beleza, é muito foda de resolver isso, tanto que o cara ganhou o prêmio Nobel, né? Mas como ele conseguiu resolver isso? A partir dela, e para o átomo de hidrogênio, isso é muito importante, para o átomo de hidrogênio, para átomos hidrogenoides, a gente conseguiu construir um diagrama, que é o diagrama de energia, que é esse cara que está aqui fofão, que eu já deixei desde o começo da aula, que é o diagrama de energia, que é o diagrama de Linus Pauling, que eu vou explicar para vocês daqui a pouco. E aí, Sussa, vamos voltar? Eu estou filmando aqui em casa, né, minha mãe que está filmando, e ela comentou o seguinte, que eu achei uma gracinha, que o Psi é aquele negócio, né, ela estava falando assim, ó, que é o do Poseidon, vocês manjam? Que é o tridente e tal. Então, se vocês quiserem lembrar disso, é bem da hora. Mas, enfim, tudo que eu falei na parte quântica aqui, vocês não precisam guardar, tá? É só pra gente entender e não confundir os modelos. Porque acontece muito a gente achar que isso daqui tá aqui dentro, mas não tem nada a ver. Isso aqui é quântico, isso daqui é um pouco clássico, meio quântico. Isso é quântico, tá? Tudo que tá aqui, ó, é coisa matemática, resolução matemática, então uma letrinha dessa, esse conjuntinho, representa uma equação matemática. É isso que eu vou mostrar para vocês, a parte simplista, né? Se vocês quiserem, vocês fazem química ou física para entender. Ó, se liga. Vou ter o esqueminha ali, tá vendo? Lá em cima, que tá 1s2. Qual que é a interpretação desse diabo aqui, ó? É o seguinte. O 1 vai ser a camada, beleza? 1 vai ser a camada. O S vai ser o subnível. O S, o subnível, na real, vai te dar o formato do orbital. Então, 1 é a camada, o S é o subnível, né? E o 2 é a quantidade de elétrons que eu consigo colocar, beleza? Então, ó, o diagrama é o diagrama de Linus Pauling, né? Esse diagrama, quando eu fizer a distribuição, ele vai ter que seguir essa ordem. Isso é importante, velho. Você vai ter que guardar isso, velho. Infelizmente, você vai fazer muito exercício. Na verdade, felizmente, né? Porque eu sei que você vai fazer, você é um cara dedicado. Você vai fazer muito exercício, vai guardar isso no coração e vai voar. Mas essa parte você vai ter que decorar. Por quê? Quando a gente falar de ligação química, isso vai ser extremamente importante, tá? Então, dentro da química, essa parte é muito, muito, muito importante. Então, ó, você vai ter que saber desenhar o diagrama sozinho, vai ter que lembrar que eu vou ter que seguir essas flechinhas na hora de fazer a distribuição. Por quê? Essa flecha, o Linus Pauling conseguiu perceber, se eu seguir essa organização do jeitinho que eu coloquei, por exemplo, ó, vou começar a distribuição. 1s2, 2s2, aí, ó, não vem pro 3s2. Tem que vir lá para o 2p6. Então, ó, de novo, 1s2, 2s2, vem aqui, ó, 2p6, 3s2. Não desço, vou para o outro lado, ó, 3s2, 4s2, vou lá do outro. 3d10, 4p6, 5s2. Essa é a ideia da distribuição. Por quê? Quando eu faço essa distribuição, eu consigo descobrir a quantidade de energia que eu tenho por orbital. Então, é uma distribuição por ordem crescente de energia. Então, ó, só para a gente conseguir associar uma coisinha com a outra, a gente pode colocar o seguinte, que aqui eu tenho a camada K, né, que é a camada número 1, a camada L, a camada M, que é a número 3, a N, que é a número 4, O, número 5, P e Q, beleza? Então a única associação que a gente pode fazer entre os dois é isso, tá? Que eu tenho as camadas, né? As camadas, e aqui, lembra? Isso aqui é a camada, isso é o subnível. Até então, eu vou te mostrar como a gente vai fazer o diagrama de distribuição para um átomo. Vou fazer para o sódio e para o ferro, beleza? Então, agora, nossa, eu trouxe a minha cachorra, né? Eu tô na casa da minha mãe, eu trouxe ela lá de casa, ela tá mó triste. Mas, enfim, quarentena, né? É o seguinte, vamos aplicar no que... Não aguento. Vamos aplicar um pouquinho do que eu tô falando, né? Então, ó, me ajuda. Veja, eu vou colocar o sódio aqui pra gente, né? E aqui tem os números que eu queria que vocês me ajudassem a lembrar. Eu tenho um número aqui embaixo que é o 11 e um número aqui em cima que é o 23. Beleza.
A gente conversou um pouquinho, né? O número aqui de baixo é o número... Vou colocar aqui do ladinho, depois eu apago, né? Um qualquer, isso aqui seria o Z, isso aqui seria o A. Então, ó, veja, isso aqui, me ajuda a lembrar. O 11 vai ser o número atômico, né? Lembra que o número atômico eu posso falar também que é o número de prótons? Legal. E o 23 vai ser a massa, né? Na verdade, o número de massa, sendo esse número de massa, a quantidade de prótons mais nêutrons, né? Então, me ajuda aí. O Z é a quantidade de prótons, beleza? Ó, outra coisa como muito importante também, que a gente conversou, que se eu tiver um átomo neutro, se isso daqui for neutro, eu sei que a quantidade de prótons é igual de elétrons, né? E como que eu sei que isso é nêutron ou não, né? Ia ter uma carga aqui em cima, né? Tipo, -2 ou +2. Como eu não coloquei nada, o sódio está neutro. Então, o que eu posso pensar? Se eu tenho 11 de número atômico, eu tenho 11 prótons, não é? Então, se eu tenho 11 prótons, eu tenho 11 elétrons, beleza? Então, eu queria que você guardasse isso no coração, que é muito importante, fechou? Então, ó, o que a gente vai tentar fazer agora? A gente vai tentar fazer a distribuição desses 11 elétrons nesse nível nesse diagrama, né? Distribuição de Linus-Pauling. Então, me acompanha. Veja, eu tenho que distribuir 11, né? Mas quanto que cabe num 1s2? Ó, já falei, né? Cabe 2. Então, ó, põe pra mim, então. Coloquei 1s2, gastei 2 elétrons. O próximo que eu tenho que vir, ó, é o 2s. Quanto que cabe no máximo? Cabe 2. Ó, já foi 4 elétrons. Beleza. Qual que é o próximo? 2s2, ó. Eu não venho para esse cara, vou conseguir a flecha, ó. 2p. Quanto que cabe no 2p? Cabe 6. Confere comigo, ó. 2 com 2, 4, né? 4 com 6, 10. Beleza, mas já tem quantos? 11. Só que veja, no 3s, cabe quanto no máximo, né? Cabe 2. Só que eu não tenho mais essa quantidade de elétrons para colocar 2. Eu vou colocar o que falta. Falta quanto? Me ajuda a somar de novo? 2 com 2, 4. Com 6, 10. Para chegar no 11, falta 1. Então, eu coloco 1 nesse cara, beleza? Então, essa é a distribuição que eu faço do diagrama de Linus-Pauling. Então, ó, 1s2, 2s2, 2p6, foi 10. 3s, coloco o que falta, 3s1, beleza? Ó, o próximo, se liga. O ferro é uma gracinha, ó. Ele tem 26 elétrons, e aqui em cima o número dele é 56. A gente já discutiu isso, né? Você lembra? Que o número de baixo é o número atômico, o número de cima é o número de massa. Se eu fizer a distribuição, é um pouquinho maior, então me ajuda, ó. Acompanha lá comigo. 1s2, o primeiro, né? Desse. 2s2, foi 4. 2p6, continuo, cabe ainda, tem mais, né? 3s2, ó. Agora eu posso vir no 3s2 por quê? 4, 10, 12, ó, tem muito ainda, né? Ó, do 3s2 eu venho pro 3p6. 3p6, continuo, 3p6, 4s2, vamos contar? 4, 10, 12, né? 18, 20. Ó, 4s2 eu venho pro 3d. 3d, 6 é isso? Para aqui, todo mundo concorda? Vamos ver. Ó, 1s2, 4, 10, 12, 18, 20, 26. É isso. Como é comigo, ó. 2, 4, né? Somos com esse 6, 10. Com mais 2, 18. Com mais 6... Eita, errei. Errei? Será? Vamos ver. 4, 10, 12, 18, 20, 26. Tá certinho, ó. 2, 4, 10, 12, 18, 20, 26. Tá certinho, era zoeira. Mas é isso, né? Então é o seguinte. Então a gente conseguiu fazer a distribuição eletrônica e a gente vai entrar num conceito que é muito importante, que é esse cara aqui, ó. Camada de valência. O que vai ser essa bendita camada de valência? Né? Camada de valência a gente vai ver em alguns lugares que vai estar aparecendo o termo CV. Então, ó, se aparecer CV, é a camada de valência. Né? Camada de valência vai ser a camada mais externa. Então, quiser anotar para mim, ó, é a camada mais externa. O que vai ser a camada mais externa, Marco? Camada maior do átomo. Se eu for olhar aqui, ó, quais camadas eu tenho, né? Eu tenho a 1, né? Eu tenho a 2 e eu tenho a 3. Se
Se eu for distribuir por camada, ó, essa distribuição energética, né? Aqui eu teria K, eu teria AL e teria AM, né? Sussa? Então aqui, ó, quantos que eu tenho na K? Veja, 2. Quantos que eu teria na L? 2 com 6, 8. E quantos que eu teria na M, que é a terceira? Um só. Ganhou? Agora veja, ó, nesse caso, tá? Vou apagar aqui de cima, porque vai ficar ruim, senão eu vou ter que apagar a luz inteira. Então, ó, me ajuda. Eu tenho quantas camadas? Me ajuda. 1, 2, 3, 4. Então, ó, camada K, L, M, N. Beleza, me ajuda. Na camada K, ó, veja, tem 2, né? Na camada L, 2 com 6, 8. Na camada M, que é esse cara, ó, só que toma cuidado, ó. M é a terceira, né? Quantos 3 eu tenho, ó? Quantos 3 eu tenho? Toma cuidado para não esquecer esse. Então seria 2 com 6, 8. Com mais 6, 14. E aqui, na quarta camada, eu tenho 2. Belezinha? Depois eu faço mais gracinha, tá? Então é isso. Então, distribuição eletrônica, eu tenho que ver a camada de valência. A camada de valência, nesse caso, seria a terceira camada. Terceira camada. E nela, eu tenho um elétron. Ó, é esse gracinho aqui, ó, esse fofão. Um elétron. Beleza? Se eu fosse olhar esse cara, a camada de valência dele é a quarta camada, né? Porque é a camada mais distante. Não é o que termina em último, né? O que termina em último é o mais energético. É a quarta camada, esse moço, ó, quarta camada, e eu tenho 2 elétrons na valência. Beleza? Até aí, susto não. Bem, galera, vamos acabar, né? Que a minha mãe tá morrendo aqui, não aguenta mais filmar. O braço dela tá doendo e tal. E é isso, também tô cansado. Ó, mas se liga, vamos tentar voltar de novo, só para eu te mostrar como que é a distribuição em camadas. Ó. Então, para conseguir distribuir em camadas, eu preciso fazer a distribuição energética, que é essa, que é a distribuição do Linus Pauling, que eu preciso seguir esse modelo. Depois eu sigo esse modelo e organizo em camadas. Ó. Então, se o exercício te pedir, faça a distribuição em camadas. Não tem como você fazer a distribuição em camadas sem fazer a energética primeiro. Faz a energética igual eu fiz. Beleza. Quem é que é a camada K? É a número 1, ó. Para eu saber quantos elétrons eu tenho, dá uma olhadinha. É fofinho, ó. Só olha aqui em cima, ó. 2. Então você vem e coloca 2 elétrons. Beleza. Na camada L, eu tenho, ó, grifa todo mundo, ó. Eu tenho esses 2 caras, né? Então eu vou somar, ó. 2 com 6, 8. 2 mais 6, 8. Então eu tenho 8 elétrons. Beleza? E na camada, a última camada, que é a camada mais energética, que é o 3s, que também eu tenho a camada de valência, que é a terceira camada, eu tenho um elétron só. Então você põe um aqui para mim. Beleza? Então, essa primeira distribuição é a distribuição lá do Linus Pauling, que se eu seguir a regrinha, eu saio com a distribuição energética. Depois eu vou lá, organizo em K, L, M, N, O, P e tem a distribuição em camadas. Aqui a gente já fez a do ferro, né? Tá gracinha, tá certinho. A distribuição que eu faço aqui é a energética, que é do Linus Pauling. E agora que eu vi, aqui não é D6, né? Aqui é D10, aqui é D6, beleza? Então é o seguinte, eu vou lá, grifo, ó. Quem que é 1, né? Quantos elétrons eu tenho? 2. Então na camada K só tenho 2. Grifo quem que é 2, ó. Quem que é a camada número 2? Esse moço. Quantos elétrons eu tenho? 2 com 6, tenho 8. Quem que é a camada número 3? É agora que você tem que tomar cuidado, ó. Grifa todo mundo que é 3, ó. Mas tá vendo esse 3 aqui na frente? Se ele te perguntar quem é o subnível mais energético, é o 3D, beleza? O mais energético é o 3D, tá? Soma todo mundo, ó. 2 com 6, 8. Com mais 6, 14. Então, na terceira camada, eu tenho 14 elétrons, beleza, Fufão? Mas se liga, qual que é a última camada? A última camada é a quarta. É a quarta camada que eu tenho 2 elétrons. Então, ó, tenho 2 elétrons, beleza? Então, ó, anota pra mim, ó. Camada de valência, CV. Camada de valência, CV. Põe pra mim, quarta camada. Nela, eu tenho... Opa, perdão. É aqui, ó. É o de cima. 3 elétrons, né? Terceira camada. E eu tenho 1 elétron. Se eu for olhar essa gracinha aqui embaixo, o CV eu tenho como a quarta camada, que a gente acabou de fazer. Quarta camada. E nela eu tenho 2 elétrons. Beleza? Bonitinho? Tá? Mas se ele perguntar qual que é a camada mais energética, a camada mais energética é o 3D. O subnível mais energético nesse caso é o 3D, que foi o que terminou.
e o subnível mais energético nesse caso seria o 3S, que é o que acabou. Então toda vez que eu terminar, eu vou ter o subnível mais energético, beleza? Até aí gracinha. Mas ó, eu vou apagar rapidinho. Na verdade eu vou colocar bem... Vamos apagar. Apagar essa parte aqui de baixo, tá? A gente já viu, a gente tá manjando. Top, show de bola. Seguinte, a gente falou um pouquinho sobre átomos que têm carga, né? Então, quando eu tenho meu átomo neutro, a quantidade de prótons é igual de elétrons. Mas o meu átomo pode ter carga, que eu vou chamar ele de íon. Então, todo átomo que tem carga eu chamo de íon, né? E aí eu posso dividir ele em duas partes, que vai ser o cátion. A gente está acabando, juro de dedinho. O cátion e o ânion. Aí eu falei assim, ó, vai ter cargas diferentes, né? O cátion vai ser positivo e o ânion vai ser negativo. É difícil de guardar, mas ó, se liga. Tá vendo que é um Tzinho aqui? Se eu imaginar que esse T é um mais, esse cara vai ser o positivo, né? Então na hora de escrever, ó, se eu escrever como mais, eu lembro que o cátion é positivo e o ânion só pode ser negativo. Beleza, tem esse jeito de lembrar, mas tem uma galera que fala de outro jeito. Eu não gosto de falar desse jeito, mas eu acho que talvez ajude, né? Que vai ser o biscátion, que sempre dá, então ele vai ser positivo. Então o biscátion dá elétron, né? Perdeu elétron. E o corintiânion, que é o que rouba, né? Que recebe elétron. Minha mãe fuma cara. Mas enfim, eu não gosto de usar esse termo. Mas se ajuda, né? O negócio é a gente conseguir resolver os exercícios e passar no vestibular. Beleza? Esse cara aqui então perde elétron, esse cara aqui ganha ou rouba, se você lembrar do corintiano. São esses estereótipos que eu não gosto de reproduzir não. Beleza? Perde elétron e ganha elétron, tá? Então o cátion perde elétron, esse cara aqui, que é o ânion, ganha elétron. Beleza, lembrando. Então isso aqui vai te dar uma carguinha, né? Então se for um cátion vai ter carga positiva e se for um ânion vai ter carga negativa. Então veja, eles são metais. E a gente vai aprender daqui a pouco que os metais têm tendência de perder elétron. Então, se eu colocar um sinalzinho de mais aqui para você, não, ó, mais, esse cara perdeu o elétron. Então, ele não vai ter 10 elétrons, perdão, 11 elétrons, ele vai ter 10 no fim das contas. Como que vai ser a distribuição dele? Eu faço a distribuição dele com 11 e eu vou retirar elétron, ó, retirar, nota para mim que é uma gracinha isso, retiro da CV. Quem é a CV? Retiro sempre da camada de valência, beleza? Eu vou retirar o elétron sempre da camada de valência. Quem que é a camada de valência? Esse cara. Quantos elétrons eu vou precisar tirar? 1, né? Porque a carga dele é positiva, então eu vou tirar 1. Vou tirar esse moço. Então, se eu fizer a distribuição do cátion, não vai ser essa que termina em 3S1, vai ser 1S2, 2S2, 2P6. Então, eu retiro esse último subnível aqui, beleza? Então, a distribuição do cátion, eu retiro um elétron. Ó, se eu for fazer do ferro, o ferro ele perde elétron, né? Tem uma tendência, então ele é 2+. Pode ser 2+, né? Então se liga, se eu for retirar elétron, eu tenho que retirar da camada de valência. Quem é a camada de valência? É o 3D ou 4S? É o 4S. Quantos elétrons eu preciso retirar? 2. Então esse moço aqui, ó, vai desaparecer. Ele vai desaparecer, então eu retiro ele. Beleza. Então, se for a distribuição do cátion, com a carga do ferro 2+, eu faço essa distribuição, gracinha, fofinha. Beleza. Só que o ferro ele tem uma outra carga. O ferro pode ser 3+ também. 3+. Se o ferro é 3+, tá vendo que sumiu minha camada de valência? Aquela 4, sumiu. Quem que eu vou tirar agora? Minha camada de valência agora é o 3, né? Tá vendo? O 3. Eu vou tirar da mais energética. Então eu venho aqui, ó, preciso tirar um elétron daqui, né? Porque era assim antes, lembra? Ó, 4S2, né? Aqui tava 6, né? Eu já tirei 2 daqui, ó. Tirei 2, sumiu. Preciso tirar mais um e vai ser desse cara. Não pode ser daqui, não pode ser daqui. Tem que ser daqui porque ele é o mais energético. Então no fim das contas é D5. Fechou? Então é isso que eu queria falar para vocês. Ó. Então toda vez que a gente tiver distribuição de cátion, a gente faz a distribuição normal e retira os elétrons da camada de valência. Se for um ânion, eu adiciono na camada de valência também. Beleza? Com isso vocês conseguem resolver os exercícios. Então é isso, gente. Se vocês tiverem dúvida, converse comigo e vamos passar por isso tudo junto. Beleza? Fechou? Um beijo no coração.